Tamo de volta, né? Tamo de volta com o Bom Dia Nordeste para conversar com a Ana Alves. Vamos lá? Negócios com Ana Alves. Ana Alves tá de volta agora, terça-feira, para conversar com a gente, porque dezembro chegou e já podemos iniciar os planejamentos para 2024. Será que tem gente ainda enrolada com 2023, viu? Uma das estratégias para ter mais dinheiro no bolso neste ano que se aproxima é usar o método 50-30-20, que consiste numa distribuição melhor do orçamento pessoal. Mas quem vai explicar para a gente como é que funciona é a colunista do Diário do Nordeste, Ana Alves, economista, professora e palestrante também. Bom dia para você, Ana. Bom dia, Daniela. Tudo bem com Tudo você? ótimo. Ana, eu confesso que eu nunca nem ouvi falar nesse 50-30-20, para você ver o tamanho da minha organização financeira. Provavelmente porque você não precisa disso, porque você já é organizada de natureza, né? Não, você que vai me organizar, Ana. Me explica o que é isso. Vamos lá. A gente precisa ter um planejamento. A gente muitas vezes sabe tudo que deve ser feito. A gente sabe que precisa gastar menos, a gente sabe que tem que se controlar no consumo, mas como fazer isso? Então, assim, existem alguns métodos que são utilizados e eu, nas minhas mentorias de ajuda às pessoas, né, realmente eu utilizo esse método. É um método que foi criado pela senadora norte-americana Elizabeth Warren, a filha dela, Amélia Warren, voltado exatamente para sugerir uma forma de se organizar em relação à sua renda mensal. Então, como exatamente funciona? Basicamente assim, a ideia é você pegar sua renda, né? Se você recebe um salário, é importante que você pegue o salário líquido, ou seja, aquele que realmente entra na tua conta, aquele que você recebe de fato, e fazer as contas em função dele. E aí, então, se você tem uma renda, por exemplo, de R$ 1.000, né, nesse sistema 50, 30, 20, é você dividir essa sua renda em 3 partes, tá? E aí direcionar cada parte para uma área da sua vida financeira. Então, qual é a ideia? Né? O método que funciona, a gente vê outros parecidos na internet, com outras proporções, mas esse é bem interessante porque ele é bem razoável. Então, veja só, 50% da sua renda, né? Ou seja, se você ganha R$ 1.000, R$ 500, você vai destinar esse valor para as suas necessidades básicas, né? Então, que são chamados gastos essenciais, que são aqueles que você não pode realmente deixar de ter ou pagar todo mês, como aluguel, alimentação, transportes, tudo o que for necessário para a sua subsistência básica. E aí, obviamente, você precisa antes anotar todas as suas despesas mensais para poder, de fato, com sinceridade, né, de coração, saber o que você não pode abrir mão. Então, são coisas da subsistência. Ou seja, 50% do seu salário vai para isso, é reservado para isso. 30%, que seria o 30%, né? Então, num salário de R$ 1.000, R$ 300 você destinaria para gastos que não são considerados essenciais, né? Que a gente chama de desejos pessoais, onde a gente vai incluir nessa categoria lazer, entretenimento, algum desejo específico, né? Mas limitado a 30% da sua renda. E os outros 20%? Os 20%, se você ganha R$ 1.000, seriam R$ 200, você deve destinar a sua reserva financeira, a sua poupança, né? Então, veja só, se você consegue equilibrar as suas receitas em função dessa regra, não disse que é fácil, mas é necessário para que você comece a ter uma boa organização. E aí vai vir aquela pergunta que eu sei que você já vai fazer, né, Daniela? Como, se eu pego o meu salário e pego 50%, eu percebo que o meu gasto é muito maior do que os 50% que seria destinado para essas necessidades. E é muito difícil, é uma conta difícil você conseguir fazer isso.
A conta é muito difícil, difícil. Difícil é você É conseguir tirar realmente esses valores aí. isso, exatamente. Então, mas isso é interessante, sabe por quê? Porque vamos dizer, então, que aí você realmente ganha lá os R$ 1.000, R$ 500 seria para a sua necessidade básica. Você fala, você está brincando, né, Ana? Porque, com certeza, as minhas despesas básicas são mais do que R$ 500. Mas exatamente, o problema não está na conta, né? Está, então, no seu estilo de vida atual, que não compete em relação, né? Não cabe dentro do seu orçamento. Então, esse método é legal porque vai ficar muito claro como você utiliza hoje o seu recurso e como você deve utilizar. Tenha certeza que se você consegue aplicar isso, então, assim, obviamente você vai ter que passar por um momento de transição para que essas necessidades básicas realmente tomem 50%, né? É lógico que vai ter uma variação, né, de acordo com o que você deseja ou não. Muitas vezes, por exemplo, não, eu não tenho grandes desejos pessoais, eu posso colocar um pouco mais como necessidade básica? Pode. Mas toda regra é importante que você consiga seguir e não fazer sempre dela uma exceção, né? Para você, Daniela, que vocês podem fazer é o seguinte: bem, além de eu achar que é pouco, né? Por exemplo, 50% das minhas necessidades básicas, e aí eu já digo para você, então você precisa rever, né, os seus gastos básicos, infelizmente, ou aumentar a sua renda. Então, esse é um termômetro significativo para isso. Você também pode perguntar, mas então se eu pegar. Eu estou cheio de dívida, como é que eu vou pegar 20% para a poupança? Não faz sentido, né? Que Então, às se vezes nem você se sobra, encontra. né? Exatamente. Mas se você, olha que interessante, se você pegar 20% da sua receita hoje, né, e definir que ao invés de ser para poupança, você está nessa fase de quitar dívidas, você vai definir, destinar 20% do seu salário para pagar as dívidas. E perceba, esse pagamento de dívidas também não é para você pegar toda a sua renda mensal e sair pagando tudo. Não. Você deve destinar um percentual, que seria esses 20%, para pagamentos mensais de dívida. Ainda que isso leve um tempo, mas pelo menos você vai estar sanando alguma coisa com uma organização financeira, com um método. O problema é esse, Daniela. Muitas vezes a gente quer se organizar, mas não tem um caminho, um método a seguir. E esse, te garanto, que ajuda bastante. Às vezes a gente não tem coragem de fazer essa conta, né? Para ver como é que está em A gente relação tem à medo, nossa né, vida Ana? real. A gente tem medo. Oi? A gente tem medo de se deparar aí com uma vida que a gente está criando, uma realidade paralela, né? E, Aí você recebe X, tem uma realidade paralela que você imagina que você recebe Y e tá gastando com Y, mas aí na verdade por isso que não bate. exatamente. O detalhe é que a matemática é fantástica, né? A gente quer enganar, se enganar, mas ela não permite. Então, a coragem, eu gostei da definição de realidade paralela. Perfeito. É isso mesmo. Vivemos num mundo que não é o nosso, né? Não Mas é. a gente é levado a isso também, não é verdade? Né? Os apelos do marketing, de toda essa da máquina de consumo, faz com que a gente queira realmente comprar um celular novo na Black Friday, né, para poder me sentir melhor, ainda que eu esteja em situação difícil. Mas aquela toda história que a gente conhece, eu mereço, eu sei fazer por onde. Então, assim, o importante não existe possibilidade de você se organizar sem ter um método, né? De ter uma decisão, de ter uma escolha. E se você consegue criar um passo a passo, a gente faz isso muito, sabe, Daniela, nas mentorias individuais. Você consegue, no início parece que nada vai dar certo. Vai falar, não, gente, 50% da minha renda eu gasto muito mais que isso. Mas vamos olhar com profundidade, com clareza, com sinceridade e vamos tomar esse compromisso. Como nós estamos aí no final do ano, é o momento, sim, da gente se planejar, mas com um método, né? Com regras, tipo, o que eu vou fazer no ano que vem? Será que no final, em dezembro de 2024, eu quero estar aqui de novo, ouvindo a Ana Alves falar sobre o meu endividamento? Não, vamos de fato resolver esse caso. Pois é, às vezes a gente também tem aqueles casos que a gente
acaba pagando no automático, tá descontando já na fatura do cartão, ou então você paga por vários serviços de streaming e nem usa. Você tem todos os serviços assinados, mas você raramente. Eu tava fazendo isso, Ana, eu tava assinando um desses serviços, que a última visualização que eu tive nesse serviço de streaming foi há, tipo, 10 meses. Tava 10 meses sem ligar esse canal, sem assistir, sem nada. Eu falei, pra que eu tô pagando isso se eu não tô usando? Depois de Ana Alves, né? Eu passei a repensar e cancelei. Porque não faz sentido nenhum você tá pagando por isso que você não tá usando. Então pode ser que também tenha essas continhas que você vai pagando no automático, né? E aí também pode ser um caso a se rever as contas, né, Ana? Exatamente. E são contas, como você falou muito bem, são valores pequenos que a gente não dá importância. Né? Só que você, primeiro, valores pequenos somados a outros valores pequenos se tornam um grande valor. E também, ao longo do tempo, né? Isso em 1 ano, 2 anos, é significativo. Então, de fato, tem que dar importância para todas as despesas suas, né? Todas. Realmente dar essa revisão, que é como você falou, muitas vezes a gente nem utiliza o serviço, mas está ali, estou pagando, não sinto nada, são R$ 10, né? R$ 15, então, mas faz muita diferença, né? Quantas Então, é importante, sim, seguir regra. Te desafio, viu, Daniela? Você fazer essa conta com o seu salário para ver como é que tá. Eu tenho medo. Eu confesso pra você que eu tenho medo. Eu tenho muito medo de fazer essa conta e aí perceber que eu estou numa grande realidade paralela. Tenho Esse é um medo, Ana risco, Alves. mas veja lá. Vamos ver. 2024 está Como aí, é? né? Como é que é o Para a nome gente daquele poder se negócio? organizar melhor. Como é o nome daquele negócio que você vive coisas de internet? Como é? Não, aquele outro nomezinho que você pode comprar telas pela internet, mas fica na internet. É tudo uma realidade que não é. É Que é realidade tudo virtual, virtual, né? é tudo virtual. Isso mesmo, Aí isso vai mesmo. que eu sou um daqueles personagens ali. Metafísica, não. Metaverso. Vai que eu sou um grande Isso. personagem do metaverso e a minha realidade eu não tô vivendo ela porque eu tô nesse grande metaverso aqui. Eu tô perdida. Então eu não sou doida de ir atrás disso, não. Agora não, viu, Ana? Tenha calma, eu já quebrei os cartões, então vamos com calma. Uma coisa de cada vez, né? Isso mesmo. Me arrependida, mas quebrei. Olha, tem aqui a Cirly tá perguntando pra você. E quando você tem pequena empresa e todo o dinheiro entra na mesma conta, acaba confundindo Ótimo. tudo, o que que faz? Ótima pergunta. Primeiro, agradecer a participação do ouvinte, mas veja só, a gente, como trabalha também com, né, consultoria empresarial, a gente percebe isso demais. A organização, vale até a pena falar, que a organização financeira da empresa, né, quando você tem uma empresa, na verdade, ela é reflexo da sua organização financeira pessoal. Então, o que mais a gente encontra são empresas que misturam, né, as despesas pessoais dos sócios com as despesas da empresa, pessoa física com pessoa jurídica. Então, pasmem, mas o básico de uma organização financeira dentro de uma empresa começa pela organização dos sócios. Não é possível que você tenha as suas despesas pessoais misturadas com as despesas da empresa, né? Então, a gente orienta para que seja determinado também dentro da empresa um valor para que você retire enquanto sócio para pagar as suas despesas pessoais, né? Muitas vezes, Daniela, o que acontece é que eu já tive até alunos empresários que falaram, não, eu nunca tirei nenhum dinheiro da minha empresa, nunca. É mesmo? Aí eu perguntei, vem cá, quem é que paga, então, o colégio do seu filho? Ah, a empresa que paga. Não, mas quem é que paga, então, o aluguel da tua casa? Não, isso é a empresa que paga. E você nunca tirou dinheiro? Então, não é verdade. O que acontece é que a empresa paga as suas despesas, né, de uma forma muito aleatória e sem limite, e muitas vezes você, enquanto empresário, acaba também não percebendo o quanto você retira da empresa. E ainda tem um outro detalhe, quando a gente fala de empresa, é que será que a empresa tem estrutura suficiente para pagar tudo que você tem de contas pessoais? Isso é um outro ponto que a gente percebe que é um grande problema, que a determinação do valor que o sócio vai retirar é definido pela despesa
muitas vezes. Quando a gente vai ver o Prolabore retiradas, estão num valor muito acima do que a empresa pode compor, né? E se for ficar falando aqui de empresa, eu vou ficar falando muito tempo. Ana, eu acho que nesse fim de ano vale a pena a gente dar uma repensada. A Rosa Espíndola disse aqui o seguinte: a Ana é maravilhosa, mas infelizmente eu não entendo nada da área financeira. E essa conta aí do 20, 30, 50. Ana, vamos tentar então explicar mais uma vez para quem chegou agora ou para quem está no meio do caminho ouvindo a gente tentando entender. Ok. Essa conta, vamos supor, você disse aí, fez uma conta para quem ganha R$ 1.000 e é o líquido, não é o que entra para depois sair os descontos, né? Exatamente. Então, olha só. Vamos dar o exemplo com o número que é melhor, né? Então, se eu ganho R$ 1.000, eu faço 50%, ou seja, metade, né? Metade do meu salário. Metade do seu salário líquido hoje deve ser destinado como limite para as suas despesas básicas. Tá? Que é da regra 50, 30, 20, é o 50. Certo. Então, metade, despesas básicas. Tá? Do que restou, 30%, ou seja, se for R$ 1.000, dá R$ 300, certo? Destinado a quê? A despesa de entretenimento, lazer, já sair no shopping. Isso pro mês todo. E para o mês, lógico. Tu acha significativo? O preço que estão as coisas. Olha, eu fui numa lanchonete, não era lanchonete caríssima, não, viu, Ana Alves? Eu até comentei com os meninos aqui. Eu e outra pessoa, cada um pediu um sanduíche, uma jarra de suco e uma sopa para viagem. Somente isso. Deu R$ 100 a conta. Como é que eu vou separar R$ 300 se num dia só, num lanche, eu vou gastar 100? Sim, então tem duas coisas. Espera aí, calma. Seguinte, deixa eu só terminar aqui meus 300 por R$ 300. Aí você tem dos seus R$ 1.000, 20%, que seria R$ 200, para você começar a fazer uma reserva ou ir quitando as suas dívidas. Perceba que esses 20% para quitação de dívida, por exemplo, ou para reserva, né, ele não vai comprometer todo o resto. Então, se você não está endividado, a ideia aqui não é falar, olha, pare de pagar tudo e defina todo o máximo que você puder para o pagamento das dívidas. Não é verdade. Você precisa ter um equilíbrio emocional, inclusive, né? Mas veja bem, Daniela, eu estou dando o exemplo de R$ 1.000 para 300, né? Como você não ganha R$ 1.000, os seus 30% é bem maior. E volto a dizer... Se esse valor não está cabendo, é porque o seu estilo de vida não cabe dentro da estrutura financeira que você tem. E essa é a realidade que muitas vezes dói. Então, assim, ou a gente busca mais uma renda, ou a gente reduz mesmo a nossa estrutura. Ou a gente continua da forma que está ano após ano. O fato verdade. Não existe milagre. Se eu continuar fazendo hoje as mesmas coisas que eu sempre fiz, por que eu acho que eu vou ter um resultado diferente no futuro? Verdade, Ana Alves. Olha, para a gente encerrar, eu vou colocar o áudio da Maria Justina, um ouvinte, que faz um comentário sobre esse assunto de hoje. Tão tranquilo para uma terça-feira, né? Nada de angústia, nada, todo mundo tranquilíssimo, fazendo essas contas mentais aí. Vamos ouvir a Maria Justina? Bom dia, Nordeste. Bom dia. Daniela de Lavô. Bom dia, Ana. Ana Alves. É muito importante essa aula que você dá nesse horário, pelo Bom Dia Nordeste. Eu aprendi a me reorganizar. Eu pago vários empréstimos, porque a minha casa é toda reformada com o dinheiro do empréstimo. Porque eu sou pensionista, não ganho tanto, mas aprendi a me organizar. O básico para mim são meus remédios e minha alimentação primeiro. Depois é que são as outras coisas. E eu consegui me reorganizar, sair do cheque especial, pago meus empréstimos bem direitinho, porque eu tenho várias coisas que eu não posso deixar de tomar, meus remédios, meus exames. Por último, eu desenvolvi câncer de intestino, me operei, consegui fazer meus exames, uns pelo cartão, outros no dia do empréstimo. E assim eu vou levando, eu me reorganizo, eu noto tudo que eu compro, eu tenho uma meta, eu tenho um cartão de comprar. Não é tudo que eu compro naquele cartão. Mas eu não faço nada pelo PIS, nem nada, porque eu não sei. Mas eu consegui me reorganizar, me reeducar.
mas dá para ir levando. Então é muito bom essa aula, muita gente deveria seguir esse seu conselho, viu? Eu consigo viver bem com o que eu ganho. Que bacana. Bom dia, eu sou Maria Justina, sou ouvinte assídua do programa, não da agora, de muitos anos atrás. É verdade, eu lembro. Eu já tenho 74 anos já. Maria e ainda Justina... trabalho, viu, para suprir a minha renda, que não dá, mas eu consigo completar minha renda trabalhando. Que coisa linda. Vendo bolo, tapioca, torta, essas coisas. Dependendo da minha resistência, da minha saúde. Olha, você podia dizer onde é que as pessoas lhe encontram para comprar seus bolos e seus tapioca. Esse horário. Por diga depois, viu, onde é que você tá, Maria Justina, pra gente comprar seu bolo e seus tapioca. Que exemplo, né? Que depoimento lindo, né, Ana? Você mudando essas vidas. Eu fico muito feliz, viu? Porque o que é interessante, né, Daniela? Que cada um tem a sua realidade, né? Então, muitas vezes, a gente julga o outro pela nossa realidade. Mas é importante a gente para a nossa estrutura e ver e que existem caminhos, a disciplina, parabéns aí ao ouvinte, porque 76 anos e ainda fazendo bolo e tapioca para ter uma renda extra e toda organizadinha e lhe seguindo seus conselhos. Obrigada, viu, Ana? Tá vendo? Vou seguir o exemplo Maria Justina. Obrigada para vocês, ótima semana, viu? Um abraço. Vamos para o intervalo bem curtinho, a gente volta já já.